E hoje é dia da Nova Jerusalém descer, é dia do sol acabar, da lua acabar, da terra acabar, é exatamente isso. As estrelas, os luminares, eles têm um fim, porque eles marcam os tempos e as estações. Quando você lê Gênesis, a criação deles foi para isso. Mas vai chegar um tempo onde o tempo, vai chegar o tempo onde o tempo, né? É meio redundante, mas vai chegar o dia onde um tempo já não vai mais fazer sentido, porque nós vamos estar a eternidade com Cristo, a eternidade com Deus. Ele e a sua glória vão iluminar todo o nosso dia. Isso e muito mais a gente vai ler hoje, porque é dia de finalizar o livro de Apocalipse. Nós vamos ler Apocalipse 21 e 22, além de Isaías e Salmos. Já deixa o like aqui já. Se você é novo no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque tem muita coisa boa para Deus falar ao seu coração. Quando a gente lê a Bíblia, é Deus falando com a gente, não é verdade? O próprio Espírito Santo testifica no nosso coração, nos inspira, gera valores dentro de nós, e isso é bom demais. Então bora aí, pega a sua Bíblia, nós vamos começar de Apocalipse capítulo de número 21, a partir do verso de número 1. E ele diz assim, ó: então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam, e o mar também não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e diziam: Vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles, e ele enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá ali mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Glória a Deus, né? E ele diz, verso 5: E aquele que estava sentado no trono disse: Vejam, faço nova todas as coisas. E em seguida ele disse: Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdade. E disse ainda mais: Está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da vida. O vitorioso herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será mais santo. Meu filho, mas os covardes, os incrédulos, os corruptos, os assassinos, sexualmente impuros, os que praticam feitiçaria, os adoradores de ídolos e todos os mentirosos estão destinados ao lago de fogo que arde em enxofre. Essa é a segunda morte. Então um dos 7 anjos que segurava as 7 taças com as últimas 7 pragas se aproximou e me disse: Venha comigo, e eu lhes mostrarei a noiva e a esposa do Cordeiro. Ele me levou no espírito até um grande e alto monte, me mostrou a cidade santa, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus. Brilhava com a glória de Deus e cintilava como pedra preciosa, como jaspe transparente, como cristal. O muro da cidade era grande e alto, e uma das 12 portas era guardada por 12 anjos, e nelas estavam escritos os nomes das 12 tribos de Israel. Haviam 3 portas, uma de cada lado, leste, norte, sul e oeste. O muro da cidade tinha 12 pedras de alicerce, e nelas estavam escritas os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. O anjo que falava comigo tinha na mão uma vara de ouro puro para medir a cidade, suas portas e seu muro. A cidade tinha o formato de um quadrado, de comprimento e largura iguais, e de fato tinha 2.200 quilômetros de comprimento, de largura e de altura. Então ele mediu o muro e descobriu que tinha quase 65 metros de espessura, de acordo com a medida já usada pelo anjo. O muro era feito de jaspe e a cidade toda de ouro puro, transparente como vidro. O muro da cidade era construído sobre alicerces ornamentados com 12 pedras preciosas, a primeira como jaspe, a segunda como safira, a terceira como ágata, a quarta como esmeralda, a quinta como ônix, a sexta como cornalina, a sétima como crisólito, a oitava como berilo, a nona como topázio, a décima como crisoprado, a 11ª como jacinto e a 12ª como ametista. As 12 portas eram feitas de pérolas, cada porta de uma única pérola. A rua principal era de ouro puro, transparente como vidro. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. Paulo. 23. A cidade não precisa de sol nem de lua, pois a glória de Deus a ilumina, e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão em sua luz, e os reis em toda a sua glória entrarão na cidade.
Suas portas nunca se fecharão, pois ali não haverá noite. Todas as nações trarão sua glória, honra à cidade. Nenhum mal terá permissão de entrar, nem pessoa alguma de que pratique o que é vergonhoso ou o que é enganoso, mas somente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Capítulo 22 e o último. Ele diz assim: Então o anjo me mostrou o rio da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro, e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas, de frutos por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio para curar as nações. Não haverá mais maldição sobre coisa alguma, porque o trono de Deus e do Cordeiro estará ali, e os seus servos o adorarão. Verão o seu rosto, e o seu nome estará escrito na testa de cada um. E não haverá ali mais noite, não será necessária a luz da lâmpada, nem a luz do sol, pois o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão para todo sempre. Então o anjo me disse: Tudo que você ouve e viu é digno de confiança e verdadeiro. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, então enviou o seu anjo para dizer aos seus servos o que acontecerá em breve. Verso 7. Vejam, eu venho em breve, e felizes aqueles que obedecem às minhas palavras da profecia registrada nesse livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu todas essas coisas. E quando os ouvi, caí sobre os pés do anjo que mostrou a mim a fim de adorá-lo. Mas ele então disse: Não faça isso. Sou um servo como você e seus irmãos, profetas, como todos os que obedecem ao que está escrito nesse livro. Adore somente a Deus. Em seguida disse: Não lacre com um selo as palavras proféticas desse livro, porque o tempo está próximo. Que o mal continue a praticar o mal, que o impuro continue a ser impuro, que o justo continue a viver de forma justa, que o santo continue a ser santo. Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes, a eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficarão os cães, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos aqueles que gostam de praticar mentira. Eu, Jesus, enviei meu anjo a fim de lhes dar essa mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi e o herdeiro do seu trono, sou a brilhante estrela da manhã. Então, gente, mais uma vez aqui fica claro, né? Para ser salvo tem que ter um estilo de vida diferente. Né? Aí a pessoa fala assim: Leandro, mas a pessoa aceita Jesus e continua a viver essa vida. Gente, se você aceitou Jesus, essas velhas práticas elas precisam sair da sua vida. Sabe, uma pessoa que diz aceitar Jesus, mas ela continua vivendo do mesmo jeito, sabe, a gente se questiona: será que de fato ela entregou o seu coração ou ela só fez uma confissão banal que veio da sua mente sem ter resultado de fato dentro do seu coração? Quem é salvo demonstra salvação de dentro através dos frutos que saem do lado de fora, tá bom? Verso 17, o Espírito e a noiva dizem: vem, que todo aquele que ouve diga: vem, quem tiver sede venha, quem quiser beba de graça da água da vida. Declaro solenemente a todos que ouvem as palavras da profecia registrada nesse livro: se alguém acrescentar algo que está escrito aqui, Deus acrescentará a essa pessoa as pragas descritas nesse livro. Se alguém retirar qualquer uma das palavras desse livro de profecia, Deus lhe retirará a participação na árvore da vida e na cidade santa descrita nesse livro. Aquele que é testemunha fiel de todas essas coisas diz: sim, venho em breve. Amém? Vem, Senhor Jesus, que a graça do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Então, olha que coisa linda, esse foi o livro de Apocalipse, anunciando como vão terminar todas as coisas. E posso falar para você algo? Eu fico feliz porque tudo vai dar certo. Você gostou de Apocalipse? Se já gostou, já escreve aqui: uau, né? Que livro fantástico, eu sou apaixonado por ele. Bora lá aqui agora, Isaías capítulo 9 e 10, bora lá, que a gente tem coisa para ler aqui ainda hoje. Vamos lá, Isaías 9:1, ele diz assim: esse tempo de escuridão e desespero, no entanto, não durará para sempre. A terra de Zebulon e Naftali será humilhada, mas no futuro a Galiléia dos gentios, localizada junto à estrada entre o Jordão e o mar, se encherá de glória. O povo que anda na escuridão verá grande luz. Para os que vivem na terra de trevas profundas, a luz então brilhará. Tu multiplicarás as nações de Israel e o seu povo se alegrará. Eles se alegrarão diante de ti, como os camponeses se alegram na colheita, como os guerreiros ao repartir os despojos, pois tu quebrarás o jugo de escravidão que os oprimia e levantarás o fardo que lhes pesava sobre os ombros. Quebrará a
vara do opressor, como fizeste ao destruir o exército de Midian. As botas dos guerreiros, os uniformes manchados de sangue das batalhas, serão todos queimados. Servirão de lenha para o fogo, pois um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, poderoso, príncipe da paz. Seu governo e sua paz nunca terão fim. Reinará com imparcialidade e com justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará com que isso aconteça. O que ele está fazendo? Mais uma vez profetizando sobre o nascimento de Jesus. Bora aqui, versículo 8. O Senhor pronunciou contra Jacó seu julgamento e caiu sobre Israel. Os habitantes de Israel de Samaria, que falaram com tanto orgulho e arrogância, logo ficarão sabendo e dirão: no lugar dos tijolos quebrados das nossas ruínas colocaremos pedras trabalhadas. No lugar das figueiras bravas derrubadas plantaremos cedros. O Senhor, porém, trará os inimigos de Rezim contra Israel e instigará seus adversários. Os sírios do leste, os filisteus do oeste, mostrarão suas presas e devorarão Israel. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda será levantada para castigar, pois mesmo depois do castigo, o povo ainda não se arrependerá. E povo cabeção, né? E aí, sabe aquela história da criança que apanha e continua fazendo a mesma coisa? É isso aqui que está acontecendo. E aí, ele diz, né? Versículo 14: pois em um só dia o Senhor destruirá a cabeça e a cauda, o ramo da palmeira e o junco. Os líderes de Israel são a cabeça, os profetas mentirosos são a cauda, pois esses líderes enganaram o povo e conduziram pelo caminho da destruição. Parece com os dias de hoje, né? 17. Por isso o Senhor não se agrada dos jovens, nem mostra compaixão pelas viúvas e pelos órfãos, pois todos são hipócritas e perversos, todos falam tolices, e mesmo assim a ira do Senhor não se satisfará, sua mão ainda está levantada para castigar. Essa maldade é como um incêndio no matagal, consome não apenas os espinhos e o mato, mas também queima os bosques e faz subir nuvens de fumaça. A terra ficará ressecada por causa da fúria do Senhor dos Exércitos. O povo servirá de lenha para o fogo e ninguém poupará sequer o seu irmão. Atacará o seu vizinho à direita, mas continuarão com fome. Devorarão o vizinho à esquerda, mas não se saciarão. Por fim, comerão os próprios filhos. Ah, misericórdia, né? De novo isso, né? Chega no ponto, de novo, a galera está oferecendo sacrifício para ídolos e já comeram os filhos no passado. Aqui vai acontecer de novo. Né? Manassés se alimentará de Efraim, Efraim se alimentará de Manassés, ambos devorarão Judá. Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará e a sua mão ainda estará levantada para castigar. Ah, meu Deus, bora lá, capítulo 10, ele diz: que aflição espera os juízes injustos que decretam leis opressoras. Não façam justiça aos pobres e neguem direito aos necessitados do meu povo. Estes exploram as viúvas e tiram proveito dos órfãos. O que farão quando eu castigar, quando trouxer da terra distante a calamidade sobre vocês? A quem vão pedir ajuda? Onde os seus tesouros estarão seguros? Serão levados como prisioneiros ou ficarão caídos entre os mortos? Mesmo assim, a ira do Senhor não se satisfará. Sua mão ainda será levantada para castigar. Capítulo de número 5. Que aflição espera a Síria e a vara da minha ira. Usa como bastão para expressar a minha fúria. Envio a Síria contra uma nação ímpia, contra o povo com o qual estou irado. A Síria saqueará e pisará como pó sobre os seus pés. O rei da Síria, porém, não entenderá, pois ele será o meu instrumento. E esse não é seu modo de pensar. Seu plano é somente destruir e derrubar uma nação após a outra. E ele dirá: em breve cada um dos meus príncipes será rei. Destruímos Calno, como fizemos em Carquemes. Ramate caiu diante de nós, como aconteceu com Arpade. Derrotamos Samaria, como fizemos em Damasco. Sim, acabamos com muitos reinos cujos deuses eram mais poderosos que os de Jerusalém e Samaria. Portanto, agora derrotaremos Jerusalém e seus deuses, como destruímos Samaria e seus deuses. Depois que o Senhor tiver usado o rei da Síria para realizar o seu propósito no Monte Sião e em Jerusalém, ele se voltará contra o rei da Síria e o castigará, pois o rei é orgulhoso e arrogante. E ele diz: fiz isso com meu braço poderoso e com minha astuta sabedoria o planejei. Destruí as defesas das nações e levei seus tesouros como um touro, derrubei então seus reis. Roubei as riquezas de seus ninhos, ajuntei os reinos como um camponês ajunta os ovos. Ninguém pode bater as asas contra mim, nem dar um pio de protesto. Mas será que o macho pode se orgulhar de ser o mais poderoso que aquele que o usa? É a serra mais importante que a pessoa que com ela corta? Pode a vara golpear se não houver a quem a mova? Acaso o cajado de madeira anda sozinho? Pois isso o soberano
Deus dos exércitos, envia agora a praga sobre as tropas orgulhosas da Síria. O fogo ardente consumirá a sua glória. O Senhor, a luz de Israel, será o fogo. O santo será a chama. Devorará com o fogo e espinhos o mato. E queimará o inimigo em um só dia. O Senhor consumirá a glória da Síria como o fogo consome o bosque em terra fértil. Ele definhará com os enfermos durante uma praga. Durante todo o bosque glorioso restarão apenas algumas árvores, tão poucas que uma criança poderá contá-las. Naquele dia, o remanescente de Israel, os sobreviventes da família de Jacó, não dependerão mais dos alinhados que procuram destruí-los. Confiarão fielmente no Senhor, o Santo de Israel. O remanescente voltará, sim, o remanescente de Jacó voltará para o Deus Todo-Poderoso. Embora o povo de Israel seja numeroso, como a areia do mar, apenas um remanescente voltará. O Senhor, em sua justiça, decidiu destruir o povo. Sim, o soberano Senhor dos Exércitos já decidiu destruir toda a terra. Portanto, assim diz o Senhor soberano: ó meu povo em Sião, não temos assírios quando oprimirem vocês com vara e bastão, como fizeram os egípcios muito tempo atrás. Em breve, minha fúria contra vocês passará, e a minha ira se levantará para destruir os assírios. Assim o Senhor dos Exércitos castigará com chicote, como fez quando Gideão venceu os midianitas na rocha de Horebe, ou quando o Senhor ergueu a vara para afogar os exércitos egípcios do mar. Deixa eu beber água aqui. E aí, já bebeu água hoje? Bebe água, que água é vida. Pensa num desafio. Para mim, eu não sou habituado a beber água, mas eu estou aprendendo. Bora viver acima da média, né? Naquele dia o Senhor acabará com a servidão do seu povo, verso 27, quebrará o jugo de escravidão e levantará os seus ombros. Vejam, agora os assírios estão em Aiate. Passam por Migron e guardam seus pertences em Miquimás. Atravessam o desfiladeiro, acampam em Geba, a cidade de Ramá está tomada de medo. O povo de Gibeá, a cidade de Saul, foge para se salvar. Gritam de terror os habitantes de Galim. Alertem Lais, pobre Anatote. O povo de Madmema foge, os habitantes de Gebim tentam se esconder. O inimigo para em Nobe pelo resto do dia. Sacode o punho contra o belo monte Sião e contra o monte de Jerusalém. Mas vejam, o soberano Senhor dos Exércitos cortará com grande força a poderosa árvore assíria. Ele derrubará os orgulhosos. A árvore imponente será lançada por terra. Cortará as árvores do bosque com um machado. O Líbano cairá pelas mãos do poderoso. Então olha que coisa linda. Vai acontecer, mas Deus fala: calma, a minha fúria não vai continuar para sempre. Vai chegar um dia que eu vou dar a oportunidade de vocês agora se levantarem e tudo ficar certo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, não é? Então, tempos difíceis se levantam por plantios difíceis, né? Mas se a gente começar a mudar agora o nosso plantio, certamente essa colheita ruim ela vai passar para uma boa colheita chegar. E para finalizar aqui, vamos ler Salmos agora 111, né? Um salmo pequenininho. Vamos lá, Salmos 111. Então tá aqui. E ele diz assim, Salmo 111. Louvado seja o Senhor de todo o meu coração, darei graças ao meu Senhor quando me reunir com os justos. Como são grandiosas suas obras, Senhor, todos que têm prazer nele devem meditar nelas. Tudo que ele faz revela sua glória e majestade, sua justiça permanece para sempre. Ele nos faz recordar das suas maravilhas, o Senhor é compassivo e misericordioso. Ele dá alimento aos que temem e lembra-se sempre da sua aliança. Mostrou o seu poder ao seu povo ao lhe dar terras a de outras nações. Tudo que ele faz é justo e bom, todos os seus mandamentos são confiáveis, são verdadeiros para sempre e devem sempre ser obedecidos com fidelidade e retidão. Ele pagou o resgate por seu povo, garantiu para sempre sua aliança com eles. Seu nome é santo e temível. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Então repete comigo, diga: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Não o temor de ter medo. Sabe que eu falo para você que tem que ter um pouquinho de medo mesmo, né? Mas eu falo para você que é esse senso de eu preciso fazer a coisa certa, eu preciso agradar o Senhor. E aí, o que é que mais chamou o seu coração hoje a atenção? Apocalipse, Isaías ou Salmos? Escreve aqui para mim. Vamos orar? Pai, te agradeço pelo dia de hoje. Obrigado porque tantas verdades foram trazidas ao nosso coração. Vimos o Senhor terminando todas as coisas com fidelidade, assim como o Senhor prometeu. Vemos ali o povo colhendo daquilo que de fato eles semearam, porque tudo aquilo que o homem planta, ele colhe. Mas nós vemos aqui a sua bondade agora, representada em Salmos, falando que o Senhor vai cuidar, que o Senhor vai fazer, porque esse é o seu caráter, Pai. Um caráter de amor, um caráter de justiça. E é por isso que nós podemos confiar em Ti. É por isso que nós podemos ler a Tua Palavra, praticar a Tua Palavra e saber que o Senhor é fiel para produzir os resultados. Eu te agradeço mesmo
por vidas sendo transformadas. Eu oro pelo Senhor tocando a família dos meus irmãos, a saúde, as finanças, o ministério, que tudo aquilo que está fora do lugar, Pai, seja colocado em ordem para que o teu santo nome seja exaltado. Oro por direções claras do teu Espírito, por alegria, força e saúde, sendo multiplicado sobre a vida de cada um dos meus irmãos. No nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Me segue lá no Instagram, ou Leandro Machado. Compartilhe no grupo da igreja também. Chama o pessoal para ler a Bíblia com a gente. E eu te espero amanhã no nosso próximo vídeo. Fique com Deus e tchau, tchau.